Boa noite, meus queridos, a paz de Cristo a todos. É muito bom ter você aqui na nossa reflexão de hoje à noite. Como nós sabemos, né, o mundo tem vivido momentos de ansiedade, de preocupações, momentos alarmantes, mas nós temos a certeza que Deus ele sempre tem uma palavra para nós. Deus tem sempre uma palavra que é viva e eficaz para os nossos corações. Então você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, melhor dizendo, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria contar uma pequena história para você sobre um determinado milionário, um grande fazendeiro. Ele tinha a sua família, tinha 2 filhos, e com o filho mais velho ele tinha um pouquinho mais de proximidade, e com o filho mais novo ele tinha uma certa dificuldade de relacionamento. Então, queridos, esse mesmo fazendeiro, quando ele morre, quando ele falece, ele deixa uma herança, ele deixa um testamento para a família. Para a esposa, ele deixa um pedaço de terra muito bom, para o filho mais velho também, e para o mais novo ele deixa apenas uma pequena cabana na fazenda, né? E o filho mais novo, ele tem uma certa dificuldade de entender o porquê que o pai fez isso. Na cabeça dele, ele achou que o pai preferia os outros do que ele mesmo, né? E ele se revolta contra o pai, ele se revolta contra a própria família, ele deixa de acreditar aquilo que ele acreditava naquele momento. Então, ele durante anos e anos e anos, ele não consegue perdoar o pai dele, não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar o seu irmão. E uma das informações que tinha naquele testamento, quando foi deixado para ele, era somente esse pequeno galpão na fazenda. Só aquele pedacinho ali daquele galpão era o que ele recebeu, né? E durante anos e anos e anos, ele estava aguardando um momento até que ele se viu longe do pai, se viu longe da família, longe das crenças dele, e ele se lembrou que o pai tinha deixado um pequeno galpão na fazenda. E ele entra naquela fazenda, entra naquele galpão, e ele percebe que naquele galpão tinha uma corda pendurada com vários nós. E ele olha para essa corda e ele começa a mentalizar e começa a pensar o porquê que o meu pai faria isso comigo. Por que durante muito tempo, quando ele deixou esse testamento, deixou essa pequena cabana e deixou essa corda. Então ele, num momento de raiva, num momento de angústia, ele coloca aquela corda no pescoço e ele pula da escada, esperando que ele se matasse. Mas a história diz que quando ele pula, aquele tronco se rompe e várias pedras preciosas, vários diamantes caem sobre aquele filho e um pequeno bilhete sobre ele. Ele pega aquele bilhete, ele abre e estava escrito o seguinte: meu filho, eu sempre tentei mostrar para você qual é o caminho certo. Eu sempre tentei te mostrar aquilo que você precisava ouvir, as suas orientações, mas nesse momento, assim como eu sempre te ensinei, tanto eu, Deus e a sua família te dá uma segunda chance para você recomeçar. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é Confissões de um Filho, tá ok? Lucas 15 é uma história, né, uma parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo, mas existem várias lições que eu e você, nós precisamos entender, né? Você pode acompanhar com a gente em Lucas 15, a partir do versículo 12, que a palavra de Deus diz o seguinte: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Queridos, nós como filhos, nós precisamos entender que filhos de verdade, filhos que têm consideração pelo pai, filhos não exigem direitos, filhos não exigem bens, filhos desfrutam daquilo que o pai dá e desfrutam também da presença do pai. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o pecado do filho mais novo não foi quando ele fugiu. O pecado do filho mais novo estava ainda dentro da própria casa. Então, quando nós olhamos para isso, queridos, o filho mais novo ele ainda pede a herança do pai. Só que todos nós sabemos que a herança só é dada assim quando o pai morre, quando o pai falece. E uma das piores coisas, queridos, que nós
podemos fazer na nossa vida é querer desfrutar das coisas do Pai sem que o Pai esteja presente naquilo que a gente faz. Então, o filho ele exige do pai que desse para ele aquilo que ele queria, mas ele não tinha ainda o direito à herança porque o pai ainda não tinha morrido. Então, queridos, às vezes eu e você, como os filhos de Deus, nós estamos tentando exigir muitas coisas de Deus, exigir coisas para Deus, só que nós não estamos preparados para isso. Por isso que o pai, ele não dá. Porque nós não estamos preparados, nós não temos uma maturidade para saber o que fazer com aquilo que nós temos pedido para o nosso Senhor. E o que me chama a atenção nesse primeiro versículo é que o erro do filho não começa quando ele sai. O erro do filho começa quando ele não tem consideração com o pai, mesmo morando na casa dele. E isso me chama muita atenção, porque isso gera a ingratidão, muitas das vezes, né? Isso leva, na verdade, melhor dizendo, a termos a ingratidão com tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, né? E a ingratidão, ela consegue gerar muitas coisas nos nossos corações e que eu e você nós precisamos filtrar. E a primeira coisa que eu e você nós precisamos ter é gratidão ao Senhor. E continuando aqui no texto, querido, o pai, ele deixa a herança ou reparte a herança para o filho. Porém, eu e você, nós não podemos basear as nossas vidas em herança, ok? Nós temos visto, dia após dia, muitas pessoas ou muitos pais que deixam heranças, deixam fortuna para os seus filhos e de uma hora para outra essa fortuna ela desaparece, né? Porém, queridos, eu e você, nós precisamos entender qual é a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que uma pessoa deixa para a outra. Legado é aquilo que aquela pessoa deixa na outra pessoa. Nós precisamos entender que o nosso legado não é aquilo que Deus pode fazer para nós, mas sim a presença de Deus nos nossos corações, a presença viva do nosso Deus nos nossos corações é o que importa. Quando nós olhamos ainda para esse texto, queridos, o pai, ele não impede do filho mais novo ir. Ele poderia muito bem, como pai, dizer, meu filho, não vai. Meu filho, por favor, fica aqui. Meu filho, o que você vai fazer lá fora? Ou por que você está tomando essa atitude? A Bíblia diz que o pai, ele ficou quieto. O pai não impediu do filho de tomar essa decisão. Então, quando nós olhamos para isso, querido, nós precisamos entender que nós precisamos estar próximos do nosso pai. Nós precisamos precisamos ter relacionamento com o nosso pai, não por obrigação, mas sim pelo prazer de estar com o pai. O pai não obriga ninguém a estar com ele, mas todas as pessoas que têm o pai, têm a companhia do pai e estão na casa do pai, precisam sentir prazer de estar com ele. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 13, não muito tempo depois, o filho novo reuniu tudo o que tinha. Ele decide sair de casa. E a Bíblia diz que não muito tempo depois. Então, quando ele fala com o pai da decisão dele sair, ele pede a herança para repartir a herança do pai. O filho mais novo ainda continua dentro da própria casa. Então, queridos, imagina como que ficou a situação daquela casa. Então, imagina o que estava acontecendo naquela casa. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós precisamos entender que a família estava ali, os funcionários estavam ali, mas ninguém disse nada para ele não tomar essa atitude. O que eu e você nós precisamos entender, queridos, é que cada escolha é uma renúncia. Cada escolha da nossa vida é uma renúncia que nós tomamos. Então, eu e você nós precisamos entender cada vez mais isso. O pai não impediu do filho ir, ou seja, o filho ele foi responsável pela decisão dele, responsável também pela consequência de tudo aquilo que ele sofreu. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e também somos responsáveis pelas nossas consequências. Você que está vendo esse vídeo, talvez você não saiba o porquê que você está com esse vazio no seu coração, talvez porquê que você está com essa
essa sensação de culpa, essa sensação de peso no seu coração, mas provavelmente você possa ter tomado uma decisão que não deveria ter tomado e hoje você não sabe lidar com as consequências dessa escolha. Então, o que você precisa fazer nessa noite, nessa hora, volta para a casa do Pai. Não sai, fica dentro da casa. Mantém o relacionamento com o seu pai. A decisão do filho, o erro do filho não foi quando ele fugiu, quando ele saiu. O filho decidiu no seu coração pecar dentro da própria casa. Então, querido, somente ir para a igreja, somente participar dos grupos de vida, somente participar das atividades da igreja não é suficiente. É importante, é muito importante, mas não é suficiente. Eu e você, nós precisamos ter prazer no nosso relacionamento com o nosso Pai. A questão toda não é o lugar onde nós estamos, e sim ser o lugar onde Deus pode encontrar reciprocidade em nosso relacionamento. E a palavra de Deus ainda continua dizendo, em Lucas 15, 13, e ele foi para uma região distante, dependendo da sua versão, é uma região ou uma terra longínqua. O filho mais novo achou que poderia pegar aquilo que era do pai e usar da forma que ele queria. Sabe por que o filho mais novo queria sair de casa? Porque ele não tinha a coragem de fazer aquilo que ele queria dentro da própria casa e por isso que ele sai, né? O filho já estava com o coração fora, mesmo estando dentro da própria casa. Então, como ele não tinha coragem de fazer aquilo que ele queria dentro da própria casa ou na frente dos seus familiares, ele achou que ele poderia fazer alguma coisa longe e que ninguém estaria vendo. Porém, o salmista diz lá no Salmo 139, versículo 7, 8, diz o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O pecado do filho não começou quando ele fugiu, mas começou quando o coração dele não estava mais no prazer de estar com o seu pai. Então o erro não começou do lado de fora, o erro começou quando ele estava do lado de dentro. E o pecado faz isso com todos nós. Nós estamos tendo prazer com o pai, no relacionamento com o pai, e de uma forma que talvez, de uma forma distraída, a gente acaba querendo estar longe da presença do pai, e o pecado faz isso. Então o pecado dele começa quando ele também deseja os bens dos pais sem a presença do pai. É como se ele dissesse, eu uso o que o pai me deu, mas eu não quero que o pai esteja comigo nisso que eu estou fazendo. E o que espera, queridos, quando nós tomamos esse tipo de atitude? Pecado, lama, transgressões, iniquidade, lamaçal de pecado. Nós não podemos ter uma vida com o nosso Senhor Jesus Cristo somente por aquilo que Ele pode proporcionar para nós. Não, o Evangelho precisa ser a 100% para 100% de nós, para 100% de todos os homens. E a Bíblia continua dizendo em Lucas 15, versículo 3, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E ali aonde? Em um lugar onde ele achou que poderia fazer e acontecer, usar aquilo que o pai deu para ele, porém, ele pega isso que o pai dá, mas usa para benefício próprio. Querido, presta atenção nessa palavra. Nada daquilo que Deus dá para você é somente para você. Nada. Tudo aquilo que Deus faz em você ou está fazendo para você, você não é o objetivo final. O objetivo final é o corpo de Cristo. Ele faz em você para que através de você outras pessoas sejam beneficiadas. E como que nós seremos beneficiados? Naquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Então, querido, eu e você, nós precisamos entender que quem sempre foi de casa não tem outro lugar melhor na qual ela pode estar. Se a pessoa sempre foi da casa do pai, sabe quem é o pai, ela não se sente confortável em nenhum outro lugar
a não ser na casa do pai. O filho mais novo colocou tudo em xeque, colocou tudo em jogo. Colocou a herança, colocou sua identidade, colocou seu futuro, colocou a sua crença por causa de uma decisão errada. O filho perdeu tudo que era prioridade para ele no momento. Mas a Bíblia ainda continua dizendo, em Lucas 15, versículo 14, acompanha comigo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. O filho que tinha tudo em casa começou pela primeira vez na sua vida passar por necessidade. Longe do pai, longe da casa do pai. Além de ser a primeira vez que isso acontece na vida dele, ele começa a perceber, a ter indícios que ele está no local errado. Querido, preste atenção. Sempre quando nós estamos longe do pai, a necessidade, a carência, a ausência sempre vai nos acompanhar. Porque quando nós sabemos quem nós pertencemos e quem nosso pai é, ele supre todas as nossas necessidades. Quando nós estamos próximos do pai, junto com o pai, ele é o responsável para suprir todas as nossas necessidades. Só que o pai sempre vai estar no mesmo local. E, infelizmente, são os filhos que saem dessa presença. E os filhos não sabem lidar com esse tipo de situação. Então, queridos, a nossa vida com Deus não pode ser somente estar na casa, mas obedecer o Pai e lembrar todas as orientações que o Pai, as orientações que Deus já nos deu e sentir prazer nisso. O salmista diz o seguinte, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Enquanto o filho mais novo estava com o pai, ele tinha tudo. Agora que o filho saiu da presença do pai, ele está passando por apuros. E talvez seja você que está vendo esse vídeo aqui no Facebook da igreja, você esteja dessa forma. Talvez você esteja vazio, talvez você esteja se sentindo culpado, imundo, se sentindo nojento por causa do pecado. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para receber você de volta, receber você para casa, receber você de novo no relacionamento com Ele. E lá em Lucas 15, versículo 15, a Bíblia continua dizendo que por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Queridos, agora que o filho se viu passando por necessidade, ao invés dele correr para o pai, ele busca ajuda. Só que a ajuda que o filho pede é para um cidadão, alguém daquela própria terra. Então, a orientação daquele cidadão daquela terra, para ele, é algo normal. Não era normal para quem já tinha vivido com o pai. Então, a orientação daquele cidadão era o seguinte, você vai um pouco mais para longe, você vai para os campos e começa a cuidar dos porcos. Ou seja, da onde ele estava, ele precisa ir mais longe ainda para cuidar dos porcos. Então, querido, talvez você esteja dessa situação porque você pediu conselho para quem você não deveria. Você pediu conselho de pessoas que nunca estiveram com o pai. Talvez você pediu conselho de pessoas que sempre foram de uma terra distante da onde o pai está. E essas decisões e essas escolhas acabaram te levando para muito mais longe do pai. Mas, queridos, por mais que você esteja longe, você sempre precisa lembrar que o pai te ama e que o pai ele tem um futuro para você perto dele. Então, querido, se você quer conselho de alguém, você quer a ajuda de alguém, sempre busca de alguém de dentro de casa. Sempre busca de alguém que esteja próximo do pai, porque os conselhos que não estão de acordo com as orientações do pai sempre vai te mandar para mais longe e para trabalhar com coisas e fazer coisas que o pai não aprova. Então, queridos, preste atenção nisso. A atividade com porcos era algo ilegal, né? A lei, ela proibia o cuidado com os porcos com manada de porcos, porque era algo imundo perante a lei, né? E olha só que interessante. E o filho mais novo, ele é obrigado a trabalhar com aquilo que o próprio Deus não aprova. Por isso que quando ele volta para o pai, ele diz o seguinte, pai, eu pequei contra os céus
e contra ti. Porque ele estava fazendo algo ilegal, estava fazendo algo que Deus não aprovava. Vocês lembram quando Jesus ele chega em Gadara e ele expulsa o endemoniado, os demônios do Gadareno? Jesus ele expulsa aqueles demônios e manda com que os demônios fossem até aquela manada de porcos, cerca de 2.000 porcos naquela época, né? Algumas pessoas ficam perguntando, mas por que os porcos? Porque os porcos cuidar de porcos era uma atividade ilegal e não estava debaixo da aprovação de Deus. E é justamente o conselho de alguém que estava longe da casa do pai, ou não conhecia o pai, fez com que um judeu, um povo que tinha sido escolhido por Deus, uma pessoa desse povo, trabalhasse com aquilo que Deus não aprova. Então, muito cuidado com as pessoas que você pede conselho, que você pede ajuda. E a Bíblia diz que quando ele está cuidando desses porcos, cuidando da manada, a Bíblia diz que caindo ele em si, ele se pergunta, né? Ele tem essa reflexão. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Queridos, agora que o filho estava trabalhando com algo que o próprio Deus não aprova, com coisas que ele mesmo sabia quando ele foi ensinado dentro da lei, como um bom judeu, ele cai em si. Ele diz, eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para o meu pai. Eu preciso voltar porque isso é totalmente diferente daquilo que eu fui ensinado a fazer. E a Bíblia diz que ele caindo em si, ele pensa, quantos empregados que meu pai não tem? Se ele pelo menos me tratar como se fosse um empregado, eu estou bem, porque aqui eu estou passando necessidade, né? E a Bíblia continua dizendo, queridos, em Lucas 15, versículo 20 ao 22, para nós fecharmos, diz o seguinte, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe seu pai, o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. O filho tinha pecado contra Deus. O filho tinha pecado contra o próprio pai. O filho tinha pecado contra a própria família. Ele tinha feito coisas difíceis. Ele tinha tomado decisões erradas na sua caminhada. Mas que por mais que ele tomou uma decisão errada, ele não perdeu a identidade de ser filho. E essa é a nossa identidade. Quanto mais nós entendemos que nós somos filhos, mais nós temos a responsabilidade de vivermos de uma forma que o Pai se agrada. O Pai não viu o quanto que ele estava sujo, o Pai não viu o quanto que ele estava fedendo, o Pai não viu nada disso. Por quê? Porque o Pai, ele está à espera dos seus filhos. Independente do que aconteceu com eles, independente do que fizeram, o Pai está esperando você nessa noite. A nossa oração é que você, como filho de Deus, você possa voltar para a casa do Pai. A gente não tem a noção de onde esse vídeo vai chegar, mas eu tenho a certeza que a sua identidade de filho está intacta e a nossa responsabilidade como filhos é viver de uma forma que seja agradável a Deus. Tá bom? Então eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora, onde você está. Se você estiver vendo pelo celular, vendo pelo computador, não tem um problema. Você feche os seus olhos nessa hora e ore comigo, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração e trazendo vida a você. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor, ó Pai, continua sendo o nosso Pai. Muito obrigado, Deus, porque a nossa identidade como filhos está intacta. E muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que nós podemos contar com um Pai sempre. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Nós queremos agradecer também, porque pelas decisões erradas, ó Pai, que nós tomamos, o Senhor sempre mostra para a gente que nós precisamos voltar, que isso é para nosso amadurecimento. Mas nós pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos oriente a termos, ó Pai, uma vida agradável ao Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Às vezes, ó Pai, o filho não vem
por causa daquilo que o filho mais velho vai dizer. Mas isso é responsabilidade do pai, não é responsabilidade do filho mais novo. Mas eu peço ao Senhor, nos ajude, ó Pai, a compreendermos, ó Pai, que filhos sempre serão bem-vindos dentro de casa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, abençoe sua casa, que o Senhor proteja seu coração. Acompanhe nossas redes sociais aqui da Primeira Igreja Batista em Unamar. Se você quer abençoar alguém com essa mensagem, compartilha com ela, para que o Espírito Santo possa estar falando com ela também, tá bom? Nós da Primeira Igreja Batista em Unamar estamos à disposição no que vocês precisarem, tá ok? Deus abençoe sua vida e uma excelente semana para a glória do Senhor.